Fala galera, já o Dairel retornando aqui com os vídeos. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco de como tá a Uber em 2022 e o que eu acho, né? Queria deixar bem claro que de momento eu não estou exercendo a atividade, né? Não sou motorista Uber e vou explicar depois para vocês com esse vídeo. Mas o que eu quero deixar aqui é o que eu penso, é a prospecção do que eu penso para os próximos, como se diz, para os próximos meses, o que eu acho. Ali em meados de 2020, ali lá para maio, foi quando eu saí da Uber, mais ou menos, e tava horrível. A Uber, ela, como eu disse nos meus vídeos anteriores, a média que a gente fazia por dia era 100 euros, entendeu? Assim, um dia, trabalhando ali entre 8 e 10 horas por dia, era essa média que a gente estava batendo. Claro que se trabalhasse mais, fazia bem mais, mas a média sempre foi essa. E a Uber caiu de uma tal forma que a gente ficava 8, 10 horas online no dia e tava fazendo tipo 20, 25, 30 euros, tava muito fraco. Isso acarretou o quê? Muitas pessoas começaram a fazer Uber Eats com os carros, entendeu? Para quem já tinha empresa, tinha o carro, era dono e proprietário do carro, era a única saída. Mas para quem pagava o aluguel, que esse era um dos meus casos, o meu caso era esse, eu pagava aluguel, eu tinha um leasing com um parceiro, amigo meu, a gente tinha um leasing de um carro, e era um valor muito alto, né? Era um valor muito alto. O leasing, ele abrange o quê? Ele abrange toda a manutenção do veículo, e é como um aluguel. É um aluguel do carro, né, que você vai ter. E no final do contrato, a gente estava pensando em financiar o veículo e ficar com ele pra gente. Só que veio a pandemia, atrapalhou nossos planos, a gente teve que se desfazer. Foi muito chato se desfazer, porque eu estava numa ascendência muito grande, as coisas estavam dando certo muito rápido. Eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, eu estaria bem melhor uma hora dessa. Mas é aquela coisa, né? Tudo é do jeito que Deus quer. E graças a Deus a gente entregou o carro, eu saí, continuei fazendo Uber Eats de carro com outro carro dele. E acabou que eu optei por comprar uma moto. Tava usando o carro para fazer entrega de comida, não estava sendo muito viável. Um pelo gasto de gasolina, né, de combustível, de gasóleo, e outro pelo aluguel. Como eu tinha o poder de comprar uma motinha, eu falei, vou comprar uma moto. Foi o que eu fiz, comprei uma motinha, comprei uma PCX e caí para dentro, comecei a fazer entrega e foi levando. Nesse meio tempo, eu decidi que eu queria ter mais uma estabilidadezinha, porque estava muito, estava muito instável. A Uber Eats estava dando certo, só que ao mesmo tempo que a Uber Eats estava dando certo, devido à taxa de desemprego ficou gigantesca. Muita gente começou a perder seus carros, começou a perder seus empregos, e muita gente começou a optar pela Uber Eats, porque é uma maneira fácil de você conseguir passar um tempo e ir se mantendo. E o que eu comecei a perceber? Que, por exemplo, se antes você fazia 20 entregas no dia, começou a cair para 15, começou a cair para 12, as entregas começaram a cair, entendeu? Não tô falando que fazia isso, fazia até mais. Só que as entregas começaram a cair porque muitas pessoas começaram a entrar e elas estão no direito. Todo mundo tem que caçar, como se diz, todo mundo tem o direito de se manter e conseguir uma vida digna e justa, e conseguir passar, né, durante essa pandemia. E eu optei por voltar para o meu antigo emprego. Eu achei que era o melhor a se fazer. E como eu saí pela porta da frente, eu achei que eu tinha abertura novamente, né? Sempre trabalhei certinho e assim eu fiz. Voltei e estou lá até hoje. Isso já tem tem praticamente quase um ano e meio, acho. Um ano e 6 meses aí que a gente está nessa. E o que eu tô pensando? Infelizmente, a pandemia ainda não passou. A gente está em uma nova, como se diz, pode ser que talvez é uma onda ou não sei, mas a gente está tendo agora a dose de reforço, né? Todo mundo já tá começando a se cadastrar para tomar a dose de reforço. As coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que do jeito que ficou, eu acho que não voltará a ficar novamente, mas ainda como é que se diz? É um terreno muito perigoso. Você tem que ir dando passos de cada vez. Eu vim aqui falar para vocês também um pouco o que eu acho da Uber 2022, né? Apesar de falar sobre a Uber, eu não estou mais na Uber, né? Eu não estou exercendo a atividade de Uber, mas eu tenho contato diariamente com vários amigos meus, e eu fiz algumas observações, liguei, perguntei para eles como é que tava e tal, e eu consegui, como se diz, ter um parâmetro de cada um. E o que um me falou praticamente todos os outros me falaram também, é a mesma coisa. O que eu queria dizer para vocês?
A Uber 2022, já desde 2021, meados de 2021, já ali do meio do ano para o final, já veio melhorando, entendeu? Muitos parceiros meus que estavam fazendo Uber Eats, sobrevivendo fazendo Uber Eats, acabaram por optar a voltar a fazer o Uber Drive. O que aconteceu? Devido a essa crise, como se diz, essa crise da pandemia, muitas pessoas, assim como eu, abandonaram a atividade, se livraram do carro, venderam e foram migrar para outras áreas. E isso fez o quê? Fez com que a Uber voltasse a respirar. Respirar que eu digo como, assim. Por exemplo, se você tem 10 corridas numa certa região e você tem 10 motoristas, na lógica, cada motorista vai pegar uma corrida. Agora, se você tem 10 corridas numa região e você tem 3, 4 motoristas, então meio que você sobrecarrega os outros motoristas. Então, as pessoas voltaram a fazer bastantes corridas, entendeu? E a Uber voltou até o normal. Eu tive relatos aqui de amigos meus, que eu falei com eles, que chegou a fazer mais de 200 euros num dia, entendeu? Mas isso são exceções, né? Trabalhando bastante, coisa de entre 10 e 14 horas. Mas pronto, resumindo, a Uber 2022, o que eu acho? Eu acho que se manter da forma que está mantendo, esperando passar esse primeiro trimestre do ano, porque a gente vai ver aí esse novo recomeço, né? Essa variante está muito perigosa, está uma coisa complicada. Eu acho que não fechar novamente não vai, até porque as medidas restritivas estão muito grandes. Então, eu acho que fechar novamente, ter aquele surto que teve, eu acho que não vai ter. Mas eu acho que ela ainda se mantém. Ela se mantém aí, as pessoas voltaram a fazer a média. Eu consegui pegar um parâmetro aqui entre 80 a 120 euros por dia. Isso vai depender de quanto tempo você fica online. Geralmente, eu, quando eu trabalhava, eu ficava bastante tempo online. Eu começava, como eu falei para vocês, eu começava ali entre as 7, 7 e meia da manhã e levava até, tipo, 8, 9, 10 da noite. E dependendo dos dias, tipo, por exemplo, de sexta para sábado, sábado para domingo, geralmente eu virava à noite trabalhando, porque era muito lucrativo, valia bastante a pena. Então, eu acho que se manter do jeito que as coisas estão, ela voltou ao normal, né? E então, ela voltou ao normal, você consegue bater aquela sua meta de 100 euros diário, né? O que eu acho? Pra mim, eu não tenho interesse de voltar para Uber agora. Como se diz, eu sempre vou ter a Uber aberta, tanto a Uber Eats como a Uber. Eu tenho conta nas duas plataformas. Eu tenho duas contas, né? Porque para você ter conta na Uber Eats é outra conta. Não tem nada a ver com essa conta de Uber Drive. Mas eu tenho ainda a conta na Uber Eats e na Uber Drive. E eu não pretendo voltar para Uber Eats, tanto para Uber Drive como para Uber Eats por enquanto. A Uber Eats eu cheguei a fazer, até alguns meses atrás eu estava fazendo, mas eu dei uma parada por enquanto. Eu devo voltar a fazer, mas só como um part-time, só para um complemento de renda, porque eu ainda estou na fábrica, trabalhando na fábrica, né? E lá é a minha segurança. Mas eu, como se diz, nesse meio tempo de quando eu abandonei a profissão de Uber Drive, eu já comecei a pesquisar novas coisas. E é uma coisa que eu vou estar trazendo para vocês em outro vídeo, que é sobre a carta de pesados. Pesados aqui, para quem não sabe, é caminhão. Eu tô no processo já há mais de 6 meses aí tirando, e eu vou estar trazendo para vocês depois como é que se faz, como é que é o processo, quais são os valores, porque é um pouquinho complicado, entendeu? É um pouquinho diferente do Brasil. E mesmo só para encerrar esse vídeo aqui, eu queria deixar para vocês, Uber 2022 vale a pena? Eu acho que vai valer sim, mas vai depender muito de como você trabalha. Porque se você, vamos dizer, você só tem um tiro para dar e você tem esse dinheiro, você quer comprar um carro, você já está com todos os documentos, você quer cair para dentro. É válido? É válido, mas e se a pandemia atacar novamente, né? E se voltar a fechar? Eu acho que não volta a fechar, mas sempre vai ter um e si. Então, eu sempre peço para as pessoas que vão com calma, entendeu? Entrem devagar, não tentem, como se diz, arriscar tudo, porque é muito difícil depois que você entra, que você compra carro, que você se endivida, que você faz de tudo para conseguir trabalhar e ver na época como eu, começar a ver as coisas fechando, começar a ver a demanda caindo, é muito triste mesmo. Mas eu acho que sim, 2022 vai ser um ano melhor para Uber do que para 2021, até por esse caso, das pessoas já estão indo tomar a dose de reforço, penso eu que tudo vai voltar ao normal. Por enquanto tá se mantendo os ganhos médios ali, se você ficar 10 horas online, tá nessa média aí entre 80 e 120 euros, aí vai depender de você também, de como você trabalha, se você trabalha de uma forma inteligente, se você tem
querendo ou não, na Uber você tem que ter um pouco de sorte. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa para pegar boas corridas. Isso é verdade. Quem falar que não, vai estar mentindo. Eu tenho amigos que chegavam a 100 euros com, tipo, 3, 4 corridas, eles já estavam em 100 euros. Eu demorava, tipo, 10 corridas, 15 corridas, 20 corridas, às vezes, para fazer 100 euros. Isso é normal. Há dias bons e há dias ruins, mas vai depender muito do motorista, né? Mas, no caso, tá nisso. O ganho médio aí tá entre 80 e 100 euros. Se você trabalhar 6 dias por semana, você vai estar batendo essa média entre 550 e 600 euros, né? Porque você vai ter que tirar um dia para descanso. Tem amigos meus que não tiram nenhum dia para descanso, porque, querendo ou não, os compromissos são muito grandes. Então, eles estão na batalha. É muito complicado isso. Isso é uma das coisas que eu, como já tenho mais de 3 anos de Portugal, né? Fiz 3 anos em setembro do ano passado, já vou para 4 anos agora esse ano. Eu já, como se diz, já tô tirando mais o pé um pouquinho do acelerador, porque chega num determinado momento da sua vida, quando você tá morando fora, que você vê que trabalhar demais, se doar demais também não tem, como é que se diz, você também não tem vida, não vale a pena. Então você tem que fazer, como se diz, tem que pesar na balança, tem que fazer um meio termo para poder entender isso. E aí era mais isso. Eu quero voltar com o canal, gente. Eu vou estar aí, como eu tô indo aí pra essa atividade esse ano, que é os caminhões. Eu quero muito estar podendo trazer vídeos para vocês, porque foi como se diz, um dos motivos por eu ter parado de gravar vídeos, foi porque eu saí da Uber. E a Uber, como se diz, era meu ponto principal, meu foco. Eu nunca quis trazer muitos vídeos de vlog sobre a cidade, sobre isso já tem muito na internet. Eu queria trazer mais sobre a Uber, sobre mais essa visão empreendedora, porque você ser motorista Uber em Portugal não é a mesma coisa de você ser um motorista Uber no Brasil. Não que seja diferente, não, a função é a mesma. Só que aqui é diferente, aqui você tem que ter empresa, aqui é tudo legalizado, aqui é totalmente diferente do Brasil. Aqui só aceita carros de certas gamas de carro, então eu queria trazer isso para vocês. Como eu comecei o canal também como uma forma, como se diz assim, como um hobby, porque a gente fica com muito tempo ocioso, né, dentro do carro, e infelizmente veio a pandemia, afetou tudo isso, como se diz, a minha motivação para o canal acabou. Eu tenho muitos amigos que me mandam mensagem no Instagram, conheci várias pessoas que perguntam, ei, cara, vai voltar com o canal e tal, e eu sempre falo, não, a Uber praticamente deu uma parada. Então, como se diz, a minha fonte principal, a minha inspiração principal para fazer vídeos, para levar para vocês, era a Uber aqui em Portugal, né? Pelo fato de eu sei que tem muitas pessoas no Brasil que têm vontade de vir para a Europa e têm vontade de exercer uma atividade, de trabalhar como Uber, por ser como se diz, um emprego, um trabalho que não é muito desgastante, e você tem toda a plena capacidade de exercer, entendeu? Porque quem dirigiu, quem fez Uber no Brasil tem muita vontade. Eu conheço muitos amigos meus que fazem Uber no Brasil e tem muita vontade de vir para a Europa fazer. Só que é complicado, e eu queria trazer isso para vocês, mostrar que não é da mesma forma e que é diferente. Então, para resumir, para o vídeo não ficar comprido, é isso que eu penso. Eu penso que 2022 é um ano que, penso eu, que vai ser melhor que 2021. O pior, penso eu também, já passou. A gente tem que ser otimista, não podemos ser pessimistas, né? E eu acho que a Uber 2022 vai valer sim a pena. Para quem já tem, como se diz, uma gordurinha, quem tem capacidade de voltar, é uma coisa. Agora, para quem tá arriscando tudo nisso, eu não aconselho, para não acontecer o que aconteceu comigo, entendeu? Eu jamais pensei que uma pandemia ia atacar no mundo inteiro e ia acabar com, como se diz, com uma atividade que era tão lucrativa, né? E era uma atividade muito boa. E eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês. O próximo vídeo que eu quero trazer é sobre a carta de caminhão, provavelmente. Quero falar para vocês quanto é que custa, todos, como se diz, os pormenores e como é a atividade. Tá bom, galera? Muito obrigado. Quem não é inscrito, por favor, peço que aperta no botãozinho aí, se inscreve. A gente vai estar trazendo os vídeos, não custa nada, só se inscrever. Se quiser dar um like, dá um likezinho, entendeu? Eu aceito comentários. Sou de boa, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem seguros e até mais.